Abra sua Bíblia em Abacuque 3. Pastor, que Abacuque é esse, pastor? É lá perto do Malaquias, pessoal. Perto do fim do Antigo Testamento. Abacuque é um dos profetas menores da Bíblia. Lá perto do finalzinho do Antigo Testamento, ele é um dos profetas menores. A Bíblia tem os profetas maiores e os profetas menores. Acharam, gente? Tem gente que nem sabia que o Abacuque existia, né? Ai, Jesus. Quem sabia que o Abacuque existia? Quem descobriu hoje? Pastor. É um profeta menor. Existiam os profetas maiores e os profetas menores. Os maiores, Isaías, Jeremias. Amém? Moisés. E os menores, Oséias, Abacuque, Malaquias, Jonas. Não porque um era melhor que o outro, não é isso. É porque uns contaram, o relato da história deles é maior do que a dos outros, entendeu? 3. Hoje nós vamos, pessoal, aprender a como ter a fé madura. A nossa fé, ela tem que ser madura. Ela tem que ser uma fé estável. Nem todo mundo ainda tem a fé madura. Você sabe que a pessoa, quando ela é adulta, dizem que depois dos 18, não é verdade? Mas quando ela passa dos 30, ela já é o quê? Madura, um homem maduro, uma mulher madura, é ou não é? Por que que ela é madura? Por que que ele é maduro? Por que que tem essa nomenclatura? Por quê? Por quê? Porque ela já passou coisas na vida dela. E aquela situação que ela já passou fez ela amadurecer, fez ela desenvolver, fez ela crescer. Por que que o jovem ainda não é maduro? Porque ele ainda não passou por muita coisa na vida. Então ele ainda não é maduro. E assim também a fé. Amém, pessoal? Para você estar pronto para receber as vitórias, para você receber vitórias, você precisa ser maduro na fé, porque senão você vai receber a vitória e vai embora e não vai voltar mais. Por isso a importância de você ser maduro na fé. Amém, pessoal? Quem é maduro na fé permanece firme com Deus. Diga graças a Deus. Então, aí diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Amém? É isso aí? É isso aí que anunciou? Não é isso não? É a mesma coisa. Mesma coisa. Oração do profeta Abacuque, que alguns está em forma de canto aí, né? Alguma coisa assim, é a versão. Sobre Sigionote. Aí ele diz assim no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos,
faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. A pessoa que ela é madura na fé, a primeira coisa na vida dela, ela prioriza a vida espiritual dela. O primeiro pedido da oração de Abacuque é: aviva, Senhor, a tua obra. Ele ora pelo espiritual, ele pede a Deus para Deus avivar a obra dele. Ele pede a Deus para Deus renovar a obra dele ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Então, a pessoa que tem a fé madura, primeiro ela prioriza a vida dela espiritual. A vida espiritual dela está em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Ela pede para Deus avivar a vida dela. Ela pede a Deus para avivar a obra dele. Ela zela pela obra de Deus. Ela tem a visão espiritual. Porque, pessoal, tem muitas bênçãos na sua vida que vai ser para o futuro. Que você está plantando agora, quem vai colher são seus netos, são seus filhos. Por isso que ele diz aqui, ó, o Senhor a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. A visão dele estava lá na frente. Então muitas bênçãos vão chegar na sua vida. Talvez você não vai colhê-la agora, mas vai colher daqui a anos. E talvez você apenas veja ela na vida de um familiar seu. Amém, pessoal? De uma pessoa da sua casa, que você vai olhar e vai dizer: poxa, olha aí a bênção de Deus. Quem está compreendendo? Então a primeira coisa, a pessoa ela é espiritual, ela pede o avivamento de Deus na vida dela e na obra, porque ele diz aqui, ó, que a tua obra seja conhecida, faze-a conhecida no meio dos anos. E hoje a obra de Deus ela é conhecida, amém? Em todo o mundo, só não vê quem não quer, é na verdade. O que ele orou aqui, pediu, se cumpre hoje. Olha quantos anos se passaram e hoje a obra de Deus, ela é conhecida. Ela chegou praticamente em quase todo mundo. Quem está compreendendo, pastor? Amém? Tem coisas que você não vai ver agora. Tem coisas que você está plantando agora. Mas quem vai colher é a sua descendência. Amém? Quem quer que sua descendência seja uma bênção? Você quer? Quem é da fé, quer que os seus filhos sejam da fé. Quem é de Deus, quer que seus filhos, seus netos sejam de quem? De Deus. E quem é maduro espiritual, prioriza primeiro o espiritual na sua vida. E sabe que o que ele está plantando hoje, talvez ele colha hoje, ou amanhã, mas ele sabe que daqui a anos ainda ele vai ver a bênção de Deus se cumprindo nos filhos. Quem tem filhos? Quem tem netos? Aí, ó. Amém? Aí, vamos lá para o versículo 17, pessoal. Vamos para o versículo 17. Acharam? Aí ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto aonde? Na vide, ainda que decepcione o produto da onde? Da oliveira, e os campos não produzam o quê? Mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam o quê? Arrebatadas, e nos currais não haja o quê? Não haja o quê? Gado. Quer dizer, ainda que dê tudo errado para você, ainda que o dinheiro não chegue na sua mão, essa palavra, pessoal, ainda,
ela ficou no meu coração, na minha mente. Ainda que a resposta não chegue, ainda que a figueira não floresça, ainda que as pessoas te abandonem, mas Deus não te abandona. Deus não falha. Deus não erra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que talvez o que você pediu não chegou, ainda que a porta não se abra, ainda que não aconteça aquilo que você quer. Eu coloquei uma lista aqui, ó. Ainda que o dinheiro não chegue, ainda que a cura não chegue, ainda que a resposta não chegue, ainda que te abandonem as pessoas, ainda que a porta não abra, ainda que nada dê certo para você, Deus não falha. Deus não erra, pessoal. Ele vai te abençoar, Ele vai te responder. Ele diz aqui uma coisa muito forte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que te decepcione que a oliveira, ainda que ninguém te ajude, pessoal, ainda que ninguém te ajude, ainda que as pessoas te decepcionem, não espere nada das pessoas, não espere nada dos homens, não espere nada do irmão da igreja. Aí, se a pessoa quiser te ajudar, amém. Se ela não quiser, Deus não falha. Deus é com você, Deus vai te ajudar, porque ainda que a figueira não floresça, Ele é contigo. Quem está compreendendo, pastor? Amém, gente? Você tem que ser maduro na sua fé. Você tem que ter madurez na sua fé, de que ainda que aquilo que você quer não chegue na sua mão, tem gente aqui que está passando luta, que está passando guerra, que está passando um deserto na sua vida, que diga: pastor, eu estou numa luta, eu estou numa guerra. Não olha para trás, não desanima, não se entristece, porque ainda que a figueira não floresça, Deus está contigo. Deus anda com você. Ainda que dê tudo errado na sua vida, ainda que talvez, pessoal, aquilo que você esperava não está acontecendo, porque talvez você esperava uma coisa e está acontecendo o quê? Outra. E você não entende o que você está passando. Por que você está vivendo essa situação? Deus não falha. Não coloque expectativa em ninguém. Não coloque expectativa em homens. Se alguém quiser te ajudar, amém. Se não quiser, amém também, porque Deus vai te ajudar. E é melhor que ninguém te ajude, porque amanhã, quando você receber a sua bênção, você não vai poder dizer que foi o fulano que te ajudou. Foi Deus. Foi o que Abraão falou lá para o rei. Não, Abraão, deixa eu... me dá as pessoas, toma isso. Queria ajudar Abraão, ele falou: não quero ajuda não, porque amanhã ninguém dizer fulano me ajudou. Não, Deus vai me ajudar. Pare de depender dos outros. Pare de esperar que os outros façam alguma coisa para você. Pare de esperar que alguém vai lá te ajudar. Fica esperando que alguém vai te ajudar. Ninguém precisa te ajudar, porque Deus é com você, Ele está do seu lado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas vão embora, ainda que a planta, o plantio murche, Deus é com você. Para com essa dependência dos outros. Dependa de quem? De Deus. Deus não quer que você dependa de ninguém. Deus não quer que você dependa de um Bolsa Família. Deus quer que você tenha para emprestar para quem precisa. Não limite a sua mente, não limite a sua fé, não limite a sua fé, pessoal. Deus é com você, Deus é contigo. Nem olhos viram, nem ouvidos o quê? Nem penetrou aonde?
o que Deus tem preparado para nós. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, você nunca mais olharia para trás. Não olhe para trás. Tem gente que coloca expectativa nos homens e os homens decepcionam e ela desanima. Tem gente que deixa de priorizar o espiritual e prioriza o material, e o diabo usa isso para te entristecer, para te desanimar. Porque quando você prioriza o material e você não recebe, você desanima. Você olha para trás. Você deixa de ser cristão. Mas aqui no versículo, olha o espírito de Abacuque. Olha o que é ser maduro na fé. No versículo 18 diz assim: todavia eu chorarei, todavia eu ficarei triste, todavia o quê? Olha o espírito do profeta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que dê tudo errado, ainda que dê tudo errado na minha vida, todavia eu o quê? Em outras palavras, eu estou bem, eu estou na fé. Amém, pessoal? A porta não se abriu. Ih, fulano, a porta não abriu. Eu estou bem, eu estou na fé. Aprenda, pessoal. Aprenda a ser de Deus. Aprenda a confiar que Deus é com você. Aprenda a se alegrar. Aprenda a se alegrar. Aprenda a ser de Deus. Quando a pessoa está bem com Deus, ainda que nada dê certo na vida dela, mas ela é com Deus, que ela sabe que Deus é com ela. Amém? Tem gente que não pode acontecer uma coisinha, que ao invés de se alegrar, ela é o quê? Se entristece. Não pode acontecer uma dificuldade na vida dela, que ela murcha, que ela vive desanimada pelos cantos, esperando que alguém vá lá passar a mão na cabeça dela e falar assim: o que está acontecendo? Você está bem? Mas quem é maduro na fé, ainda que a figueira não floresça, vou até ler de novo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, currais não haja gado, todavia chorarei, me alegrarei. Será que você está maduro para isso, pessoal? Você é maduro para isso? Só o tempo vai mostrar na sua vida. Só o tempo vai mostrar. Se você ainda não está maduro, quando a figueira não florescer, você vai embora, você vai duvidar e vai abandonar Deus. Mas se você está maduro, ainda que ela não floresça, você vai estar na fé. Você vai estar firme. Você vai estar com Deus. Quem está compreendendo, pastor? Eu poderia aqui estar pregando uma outra coisa, estar falando uma outra coisa, mas se você não entende o que é ser maduro, você não está preparado para as vitórias na sua vida. Porque tem gente que só está preparado para coisa boa. Quando ela passa uma dificuldade na vida dela, acabou ela. Para de vir na igreja, para de orar, para de ler a Bíblia, ainda fala que não está com cabeça. Não estou com cabeça para isso. Para de ter sua comunhão com Deus. Ela não está na fé, ela não é madura na fé. Ela ainda é criança, é menino, é menina. Tem idade, tem 50, tem 60, tem lá seus 70, mas na fé é menino, está no leite. Como Paulo disse lá: não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda estão no leite. Paulo disse isso para a igreja.
Você já saiu do leite, pessoal? Da fé? Você já está maduro? Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha. O Senhor Deus é a minha. Na minha está escrito força. Em algumas está escrito o quê? Fortaleza. O Senhor Deus é a minha força. Então você vai sempre ter força. Nunca vai te faltar força. Enquanto Deus for a sua força, sua fortaleza. Então você nunca vai precisar de força, porque Deus vai ser a sua força. Tá duro? Deus é a sua força. Tá difícil? Deus é a sua força. Tá uma luta, pastor, tá uma guerra. Deus é a sua força. Não são os homens, não é o pastor, não é a igreja. É quem? É Deus. Deus é a sua força. Está uma luta, está uma guerra, estou passando uma situação difícil. Deus é a sua força. Deus é a sua força, pessoal? Quem Deus é a sua força? Quem aqui, se não fosse Deus, você não estaria aqui? Levanta a mão. Hã? Não quero que você ponha sua força em mim, nem pastor nenhum, nem igreja nenhuma. Sua força tem que estar em quem? Em Deus. Ele é o seu pastor, é o nosso pastor. Aí diz aqui, ó, para terminar: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Aí tem a palavra para o cantor, alguma coisa assim. Então, pessoal, você tem que ser maduro na fé. Muitas vitórias vão chegar na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos o quê? Nem penetrou aonde? O que Deus tem preparado. Mas se você for maduro na fé, muitas bênçãos você vai receber. O que é ser maduro na fé? É passar por um momento difícil, é passar por luta, é passar por guerra, é passar por dificuldade, é passar por momentos que você vai lá no vale da sombra da morte, mas você permanece firme na fé com Deus. Por isso que Davi disse: ainda que eu passe, não o quê? Porque ele era maduro na fé. Por isso que Paulo e Silas, quando estavam presos, o que eles fizeram quando eles estavam presos? Quem lembra? A Bíblia diz que eles estavam presos pelas mãos e pelas pernas. E lá na prisão, sem poder sair, o que eles fizeram? Louvavam e o quê? Adoravam. Porque eles eram maduros na fé. Quem é maduro na fé pode passar a dificuldade que ele está ali. Paulo e Silas estavam presos. Isso é para uma outra história, é uma outra pregação. Mas lá na prisão, ao invés de chorar, de dizer Deus não é comigo, eles louvavam a Deus. E veio um terremoto e libertou eles da prisão. Então quem é maduro na fé passa as suas guerras, as suas lutas, mas permanece firme com Deus. Quem compreendeu? Fica de pé, por favor, pessoal. Eu quero que você pegue o seu pedido aí na sua mão. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus.